Opa, cá estamos nós para o nosso primeira aula, né? Aula bem básica sobre refrigeração, começando aí do beabá. Essa explicação aqui é para quem está iniciando, é para quem não sabe nada ainda. E esta aula, essa explicação faz parte de um curso presencial que eu ministro na minha oficina, na oficina escola. O telefone está aí, 12 98847 8727. Se alguém se interessar, pode entrar em contato. Então, repetindo, essa aula, essa explicação é básica, é para quem não sabe nada ou quase nada, está querendo aprender a partir do zero. Então vamos lá. Aqui nós temos uma ilustração de uma geladeira comum, como diz aqui, convencional comum. Na verdade, o termo geladeira, ele não deveria ser usado, tá? O termo correto é refrigerador. Até porque se você olhar um panfleto de alguma loja, lá não vai estar escrito geladeira Consul, geladeira Electrolux, não. Lá vai estar escrito refrigerador. Então esse seria o termo correto. Mas convencionou-se chamar geladeira, então vamos usar esse termo para facilitar. Então esse aqui é o esboço, uma ilustração de uma geladeira comum. A geladeira mais simples que tem. Mas observem aqui, muitas dessas informações também se aplicam a outros tipos de geladeira. Então esse aqui é o básico. Uma geladeira comum, convencional, como a ilustrada aqui nesta aula, ela tem a parte de cima e a parte de baixo. Muitas delas não tem essa divisão aqui por dentro. A evaporadora fica aqui e logo em seguida aqui não tem nada dividindo, né? Mas a parte de cima nós chamamos de congelador. Essa parte aqui é onde fica o local da evaporadora, a parte de cima. E qual é a temperatura que se atinge aqui? Normalmente, menos 15, menos 18, menos 30. Eu já cheguei a consertar a geladeira que ela chegou até menos 38. Mas a partir de menos 18, uma geladeira comum está de bom tamanho. E a parte de baixo? A parte de baixo, ela não congela, ela conserva. E qual é a média da temperatura aqui embaixo? 5 graus. Por quê? Porque aqui só vai conservar o alimento. Então, você que está interessado em aprender, está começando a aprender, comece a observar rótulos da manteiga, do leite, iogurte, etc. Você vai perceber no rótulo da manteiga, por exemplo, que ali pede para ser conservada a 7 graus positivos. E aqui embaixo, na última parte da geladeira, na parte mais inferior da geladeira, fica uma verdureira, uma gaveta, onde a cliente, a dona de casa, coloca ali as suas verduras. Agora, só essas informações aqui já ajuda bastante para quem está iniciando no ramo, porque com essa ferramenta aqui, que é um termômetro digital, você vai apertar ele e vai aparecer a temperatura. Ali em cima, né? Aqui, deixa eu colocar aqui em Celsius, graus Celsius. Então, você coloca o termômetro em cima. A cliente te chama, você coloca o termômetro em cima. E se a temperatura tiver nessa faixa aqui, é porque ela está boa. Embaixo, mesma coisa. Você vai medir. E se tiver nessa faixa de temperatura, a geladeira está boa. Então, esses aqui são parâmetros para você poder conversar com o cliente e dar início a uma investigação para achar qual é o problema, o que você vai precisar resolver e fazer na geladeira. Então,
Esse primeiro vídeo, essa primeira aula, ela é básica. Estamos falando de uma geladeira comum convencional. A geladeira mais simples que tem. E normalmente ela é assim, composta de um congelador e de um conservador, que é a parte de baixo. As suas temperaturas, ela não tem acessórios nenhum, não tem ventoinha, ela não tem outros acessórios que nós vamos aprender mais à frente. Acessórios esses que compõem geladeiras mais complexas, como por exemplo uma Frost Free, uma Side by Side. Então, geladeira convencional, geladeira comum, é aquela geladeira que não faz o degelo. Ela acumula muito gelo aqui em cima e de tempos em tempos o cliente precisa tirar da tomada ou desligar por meio do termostato que fica aqui embaixo. Desliga a geladeira alguns minutos, uma meia hora. Esse gelo aqui ele derrete, escorre através de um dreno lá para cima do motor para refrescar o motor. Depois a pessoa liga de novo. Por isso que é uma geladeira comum, ela não faz degelo. O degelo é manual, é feito pelo próprio cliente. E aproveitando a deixa, como essa geladeira aqui, um problema que dá muito nela é que, como se faz muito gelo aqui, às vezes o cliente apressado e sem ter informação suficiente, ele tenta arrancar esse gelo aqui com alguma ferramenta, com uma faca, com uma chave de fenda, uma colher, e ele acaba furando a evaporadora. Aí o líquido refrigerante ou o gás, ele vai vazar por aqui e a geladeira vai deixar de funcionar. Então é um defeito que dá muito. Mais para frente nós vamos aprender como resolver esse probleminha. Mas aqui foi só uma apresentação geral de uma geladeira convencional, uma geladeira comum.